Pode ir, Tá ouvindo? Leandro? Boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma live da campanha Mais Vacina Soberana para Todos. Vacina é um direito fundamental e nós hoje estamos aqui discutindo, trouxemos aqui os operadores de educação com essa grande polêmica. Volta às aulas, perder um ano e perder a vida. Então, vamos iniciar fazendo uma homenagem a essas pessoas que estão no dia a dia e influenciando e educando, trazendo o Wilson Coelho, que é teatrólogo e poeta. Boa noite, Wilson. Boa noite, Fernanda. O que você tem para nós? Fique à vontade. Na verdade, é uma homenagem que eu quero fazer a Cuba, tendo como exemplo a invasão americana em 1961, em abril, quando mais de 1.500 mercenários, com 30 aviões, tanques, todo um aparato de guerra, resolveram, né, invadir Cuba, em Playa Girón. E daí, em 72 horas, o povo reagiu e foi vitorioso. Quer dizer, mais uma prova desse povo guerreiro, né? E eu faço essa homenagem agora porque tem uma história muito interessante que é o poema que eu vou falar aqui, porque as pessoas eram muito pobres nesse lugar, trabalhavam numa carvoarias e tal, e praticamente andavam descalços, principalmente as crianças. E daí o sonho, alguém que tinha um par de sapato guardava para ocasiões especiais, como ir à igreja e tal, sair ao domingo. E é o caso dessa menina aqui, que é a Nemésia, e daí ela ganhou esse par de sapatinhos brancos, e, no entanto, ele foi metralhado. Morreu muita gente da família dela, inclusive o outro ficou paralítico e tal. E aí o Jesus Horta Ruiz faz essa homenagem, que é a Elegia dos Sapatinhos Brancos. Venho de muito além de Ciênaga, do redimido pântano, trago um monte de relatos profundos que me entraram pelo tronco do sangue, até a raiz do pranto. Ouça-me a história triste dos sapatinhos brancos. Nemésia, flor carvoeira, cresceu com os pés descalços. Até rompia as pedras com as pedras de seus calos, mas sempre teve o sonho de uns sapatinhos brancos. Já acreditava que seriam impossíveis, os via tão distantes, como aquela estrela azul que no crepúsculo vago abria sua flor celeste sobre a dor do pântano. Um dia chegou a Ciênaga, algo novo, inesperado, algo que levou a luz aos velhos bosques náufragos. Era a revolução, era o sol de Fidel Castro, era o caminho triunfante sobre o inferno de lama, eram as cooperativas do carvão e da pesca. Um assombro de moedas nas carvoeiras mãos, nas mãos pescadoras, em todas as mãos, a arvorada de letras e números sobre o carvão despontando. Uma manhã, que glória! Nemésia saiu cantando, levava em seus pés o triunfo dos seus sapatinhos brancos. Era a branca derrota de um passado descalço. Que linda estava no domingo, Nemésia com seus sapatos. Mas na segunda-feira despertou sob 100 trovões de espanto. Sobre sua casa guajira voavam furiosos pássaros. Eram os aviões Yankees. Eram abutres mercenários. Nemésia viu cair morta sua mãe. Viu sangrando os seus irmãozinhos. Viu um furacão de disparos emburacando os lírios de seus sapatinhos brancos. Gritava tragicamente, malditos e mercenários, os mercenários. Ai, meus irmãos, ai, mãe, ai, meus sapatinhos brancos. Por acaso o monstro me disse, se as mães estão dando filhos livres e valentes, que morram sob o espanto de minhas bombas. Quem já viu carvoeiros com sapatos? Mas Nemésia não chora. Sabe que os milicianos destruíram os traidores, que a sua mãe assassinaram. Sabe que nada no mundo, nem yankees nem mercenários apagarão nossa pátria, este sol que está brilhando, para que as meninas tenham sapatinhos brancos. Então, eu queria só esclarecer aqui que quando fala mercenário, milicianos, em Cuba, a milícia é o povo que está em defesa do país, não é como os milicianos daqui, só para colocar essa diferença. E eu fiz questão de dizer esse poema porque, quer dizer, em 72 horas eles abateram os inimigos e prenderam, né, os traidores e invasores,
e o Fidel fez um grande discurso, inclusive nesse momento afirmando que realmente a revolução era socialista, e também criou diversas brigadas, e nesse ano de 61 começou nessa região o combate ao analfabetismo, que começou por aí, toda essa luta na educação. Obrigada, tudo de bom, tá? Então, gente, essa é a Ilha Soberana, que está produzindo 5 vacinas, 2 em fase da testagem 3, né? E logo, logo, disponibilizando mais de 100 milhões de doses para a vacinação de toda a sua população e a população para a América Latina. Vamos ouvir agora eles, os educadores. Muito boa noite. Curtam. Com a palavra, Norma. Norma, liga seu microfone, Norma. Norma, favor, ligar o microfone, Norma. E... Acho que o problema está no som mesmo, porque ela mostra que ela ligou, mas não sai o som. Então, pode fazer a fala o Cleiton, enquanto a Norma tenta ajeitar o áudio, tá bom? E vai desculpando aí, viu, pessoal, esse problema técnico. Após o Cleiton, né, após o Cleiton, a Luciane fala, depois o Paulo, a Sônia e o Silvio. Certo, pessoal? Boa noite. Depois o Paulo, a Sônia e o Silvio. Posso ir? Boa noite, boa noite. Boa noite, Paulo. Prazer te ver. Faz tempo que a gente não se encontra, né? Nas nossas reuniões em Brasília, pela CNTE. Norma também. Silvio estando em São Paulo, mas com esse isolamento a gente também só por telefone. Prazer em conhecer a Sônia e a Luciene. Bom, eu sou o Cleiton, sou secretário-geral do SIMPEM, que é o Sindicato dos Profissionais de Educação aqui do município de São Paulo. E também sou secretário dos assuntos municipais da CNTE, né, da Confederação Nacional dos Trabalhadores. Essa primeira parte aqui está falando que a gente, essa semana, completamos 45 dias em greve, a greve pela vida, né? É uma greve na qual a gente questionou muito a prefeitura, tentamos de todas as formas mostrar que não havia condições de ter um retorno. O retorno às aulas aqui ela ocorreu no dia 15 de fevereiro, se eu não estiver enganado. No dia 15 de fevereiro. Tá? E dali para cá a gente está em greve. E, lógico, aconteceu o que a gente já previa, um aumento significativo e muito grande da contaminação após o retorno das aulas. Só para vocês terem uma ideia, nós já contabilizamos mais de 100 óbitos na educação, tá? Municipal, e em torno de 950 contaminados nesse período. Tá? No dia 4 de março, o governo coloca, né, restringe várias coisas aqui, volta para o vermelho, quase que um lockdown, e aí o governo municipal decide, a partir do dia 17, antecipar o recesso escolar. E aí esse recesso escolar 15 dias. Ele faz também, junto com isso,
começou sexta-feira, um super feriadão, né? Ele antecipa alguns feriados desse ano e já de 2022. No total, serão 10 dias que não é para ter circulação na cidade, né? E aí ele também suspende agora, nessa sexta-feira, suspendeu o nosso recesso e coloca o feriado e depois, dia 5, avalia, até dia 5 de abril, avalia se vai ter condições. Eu, particularmente, acho que não terá, mas eles vão avaliar para ver essa condição. Nós continuamos brigando e pedindo para que não haja. Nesse meio tempo, também, na semana passada, na quinta-feira, o governo publica, né, ele responde, na verdade, as reivindicações que os sindicatos fizeram. Então, qual foram as reivindicações? Nós estamos fazendo uma greve onde tem 5 sindicatos aqui dos trabalhadores de educação envolvidos. E aí, nossas reivindicações vacina para todos, testagem para todos, a compra dos acessórios, né, de informática para que a gente não tenha essa exclusão social que a pandemia acabou mostrando, né? A gente já conhece muito dela, mas se acentuou muito mais, que é ter o acesso às redes, né? A gente está vendo aqui, eu sempre falo em todos os lugares, muitas vezes você vai ver um aluno, o pai do aluno, com iPhone, de última geração, só que o plano de dados deles é de 20, 50 reais, ou seja, muito inferior à condição que se tem de dar aula. Então, era uma reivindicação que nós fazíamos. E aí a prefeitura atende com o quê? Vai entregar tablet para os alunos, notebook para os professores e começa a vacinação a partir do dia 12 de abril. Então, aqui, a partir do dia 12 de abril, todos os profissionais, não só os professores, todos os profissionais de educação começam a ser vacinados, tá? Eles colocaram uma idade acima de 47 anos. Nós estamos reivindicando que sejam todos, que não haja esse corte pela idade, até pela necessidade que se tem, tá? Vão distribuir os notebooks, como eu falei, para os professores, os tablets para os alunos, com chip, para que possa ter essa aula remota, ela chegar, de fato, a todos os alunos, tá? E aí, agora nós pedimos, né, que eles esmiuçassem direito, né, e colocassem algumas coisas, por exemplo, suspender o recesso depois do dia 5, porque a nossa proposta é que volte para o trabalho remoto todos. Hoje a gente só tem os profissionais que apresentam comorbidade fazendo esse tipo de trabalho, mas nós estamos solicitando que todos entrem, né, no trabalho remoto até que se tenha a vacina para todos, que aqui parece estar próxima, né, de acontecer. Mas a gente continua em cima, a gente quer por escrito, né, que vai ter essa vacina para todos, que não tenha esse corte pela idade, o prazo da entrega do material e que as aulas fiquem no remoto. A nossa proposta é que seja no primeiro semestre, tá? Que o primeiro semestre inteiro ela continue assim, porque é onde a gente está vendo que nos próximos dias não vai ter a curva não vai estar na descendente de contaminação, de óbitos. Então, assim, está muito grave a situação na cidade de São Paulo. A rede hospitalar quase colapsando. Aconteceu aqui, vocês devem ter acompanhado por aí, uma coisa inédita, os hospitais particulares procurando a prefeitura atrás de vagas no sistema SUS, porque já esgotaram, já colapsaram todos os hospitais particulares aqui da cidade, tá? Então é isso, a minha colaboração nesse começo é dizer que São Paulo estão aguardando a resposta do governo da questão do teletrabalho para todos, tá? Até quando vai ser, se vai colocar... vai ter a testagem antes de começar, antes de voltar, vão fazer testagem em todos os profissionais de educação, a solicitação nossa, e garantir, né, todos os equipamentos aí necessários para o retorno seguro junto com a vacina. Tá ok? E garantir, né, todos os equipamentos aí necessários para o retorno seguro junto com a vacina. Luciane, é você, Luciane. Você não esperar, não, viu, pessoal? Termina um e inicia o outro, porque a gente, infelizmente, não tem espaço para todos na tela do StreamYard. Aí, terminando um, inicia o outro.
Tá Valeu, bom? Leandro. Desculpa aí, porque a gente estava esperando, mas beleza, vamos lá então. Saudar essa iniciativa, todos que estão nos assistindo, os povos latino-americanos, meus amigos de Cuba. Eu sou professora aqui na UENF, aqui em Campos do Goytacazes, mas sou de Porto Alegre e milito também junto ao FOSPERJ pelo Rio de Janeiro. Então, para não repetir o que o nosso companheiro já disse antes, eu acho importante para a gente falar do combate aqui à pandemia e principalmente da situação dos professores no Rio de Janeiro, e aqui a gente tem representações do CEP, aqui a Odisseia está nos assistindo, a Norma que está conosco, é lembrar para todo o Brasil que não só a reforma administrativa, mas essa PEC 186 e todos os cortes que o Brasil sofreu ao longo dos últimos anos, eles impactam e eles dificultam qualquer tipo de combate sério à pandemia. Vocês sabem que aqui no Rio de Janeiro, o Witzel, o governador que está sob possibilidade de impeachment, né? Ele foi pego exatamente em uma questão relacionada à saúde, né? A corrupção nesse momento do combate. Então, a gente tem visto em todos, tanto no Rio de Janeiro, na capital, nas cidades, mas aqui em Campos também, a nível municipal, uma tremenda, um tremendo improviso no combate. E o que eu acho importante a gente lembrar sobre os profissionais de educação e por que a vacina é necessária para esses profissionais. Porque se você não fizer isso e forçar a volta, como aconteceu em São Paulo, em outros estados, você tem uma sobrecarga do sistema de saúde, porque você vai obrigar os professores a voltarem à sala de aula. A gente já teve aqui uma experiência em Campos que já mostrou que seria desastroso. E aí, como no caso de São Paulo, o Sindicato dos Professores responsabilizou a gestão Dória e o secretário de Educação pela morte da professora Maria Tereza Miguel, de 32 anos. Quer dizer, a gente tem uma alteração na faixa, né? No Amazonas, 54 professores morreram de Covid desde janeiro, segundo o Sindicato dos Professores. No Rio Grande do Sul, a gente também tem um número de professores que voltaram às atividades e também foram a óbito, também nessa faixa de 40, ou seja, não esse discurso da idade, de idosos ou com comorbidades, pessoas que não tinham comorbidades. E professores denunciam 209 casos de Covid na volta às aulas. Dória fecha 7 escolas. Esse custo é muito caro, né? E como professora de uma universidade, eu acho que é importante falar que, nesse momento, a informação produzida por institutos como a Fiocruz, nas universidades, ela é fundamental contra algo que tem matado muito, principalmente quando a gente olha o Rio Grande do Sul e vê a explosão de casos que tem acontecido. O negacionismo transpassado no que a gente pode pensar como uma educação ampliada. Ou seja, essa posição anticientífica que as universidades têm combatido, e as universidades têm sido, sim, as instituições mais atacadas pelo governo Bolsonaro, essa posição anticientífica faz com que muitas pessoas se exponham e faz com que a pressão pela volta às aulas, dizendo que os alunos não podem ficar em casa, que isso vai atrapalhar o ano, enfim, isso tudo tem aumentado o número de contaminações. E é curioso, porque ao mesmo tempo que a gente tem o acesso às tecnologias dentro de um mundo globalizado, a gente vive um paradoxo, que é uma informação de má qualidade, ou seja, o avanço de fake news deturpando o uso da vacina, o uso da máscara e outras questões que são extremamente importantes. Então, eu acho que uma live como essa, hoje, ela deve ser passada, ela deve ser vista exatamente pelo número de pessoas que ainda acreditam no discurso do governo federal e, no caso de alguns estados, forçam a abertura do comércio e a abertura das escolas. Ou seja, nós ficamos reféns desse improviso e isso tem custado cada vez mais vidas. Eu vou terminar essa minha primeira fala, obviamente, me solidarizando com as famílias que perderam hoje e têm perdido ao longo desses meses iniciais de 2021
familiares. Cada dia nós somos mais informados de que as mortes aumentam e chegam muito perto. E, obviamente, ficar em casa me parece ser, aquelas que podem, me parece ser a única possibilidade de deter o avanço da pandemia. Mas é interessante lembrar que o prefeito de Araraquara, ao instaurar o lockdown em Araraquara pela saturação completa da rede hospitalar, foi ameaçado de morte. Então, esse é o país que a gente tem que enquadrar claramente no nosso campo de visão. Aqueles que se opõem ao governo federal, como o prefeito de Araraquara e como outros prefeitos, aliados a uma perspectiva de esquerda, uma perspectiva socialista humanitária, e que buscam a vacina, são ameaçados de morte quando não sofrem violências concretas no seu cotidiano. E mesmo aqueles prefeitos de direita que percebem a gravidade porque o seu próprio sistema hospitalar da sua cidade explodiu, mesmo esses já têm se oposto a uma política que é, como tem se usado o termo correto, genocida. Então, é esse recado que eu deixo aqui nesses 5 minutos. Dizer que aqui no Rio de Janeiro nós estamos sob regime de recuperação fiscal, e é claro que isso não é saudável, não é possível que nesse momento o Rio de Janeiro seja penalizado, e lamentar que no Rio Grande do Sul um governador e um prefeito alinhados numa perspectiva negacionista levem parte dos gaúchos a ter um comportamento absolutamente deplorável. As pessoas indo para a praia. Eu soube de uma família que 10 pessoas foram para a praia e uma morreu. Então, esse é um saldo, eu acho que esse é um exemplo claro do que tem acontecido. Quando 10 pessoas vão juntas para uma praia no Rio Grande do Sul, pessoas com informação a respeito, quer dizer que realmente elas foram dominadas por uma ideologia equivocada. É isso, passo a palavra adiante aqui, obrigado, e depois eu volto para responder as questões. Um grande abraço a todos que estão conosco. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Paulo Loureiro, diretor de comunicação do Sindiups e da CUT Espírito Santo. Saudar aqui os companheiros que estão compondo a mesa conosco, Cleiton, Fernanda, Norma, muita saudade de vocês. Bom, vou dar aqui rapidamente um quadro, como é que está a situação nossa aqui da educação no estado do Espírito Santo. No Espírito Santo, o governador, mesmo que tardiamente, ele decretou, a partir de hoje até domingo que vem, domingo de Páscoa, um lockdown. Tudo está fechado, até os transportes não estão funcionando nesse momento. A educação também está toda fechada, apesar de ter havido um retorno recentemente, mas nós lutamos muito bravamente para tentar garantir que as escolas se mantivessem em trabalho remoto até que todos pudessem ser imunizados com a vacina. Lamentavelmente, o capital disse mais forte, as escolas particulares deram um lobby muito forte aqui no estado do Espírito Santo e as escolas reabriram. Mas retornamos com essa questão, apesar do governador sofrer ainda forte pressão de grupos bolsonaristas aqui no estado. Como vocês sabem ou não sabem, é claro, aqui na Grande Vitória, a maioria das capitais ficaram na mão de governos ligados a Bolsonaro, com exceção de um município, o município de Serra, que o prefeito Vidigal do PDT ainda mantém uma posição mais alinhada à oposição. Mas os outros municípios todos mantêm uma posição alinhada ao Bolsonaro, ao negacionismo, é essa coisa que eles acabam assimilando de abertura do comércio, que as escolas têm que estar abertas, enfim. Mas nós conseguimos garantir, pelo menos nesse momento, o fechamento de todas as escolas e todo o comércio está fechado. Diferente, né, de outros estados, de outros municípios, também aqui nós não conseguimos, Cleiton, garantir que os profissionais da educação fossem garantidos os equipamentos necessários, porque sabemos que os professores não têm,
a comunidade escolar não possui equipamento necessário para essas aulas remotas. Sabemos muito bem disso, mas não conseguimos. Aqui a rede estadual garantiu esses equipamentos, foi discutido, mas ainda não foi aprovado. Não está ainda na mão dos professores e dos estudantes essas tecnologias. Já foi aprovado, já foi encaminhado à Assembleia Legislativa, mas ainda não foi aprovado. Mas a grande notícia que nós temos a trazer para o Espírito Santo, assim como outros estados, é que apesar do momento crítico, do momento triste que nós estamos passando, mas nesse último decreto do governador, ele apresentou que os profissionais da educação serão vacinados a partir do dia 15 de abril, por ordem decrescente de idade. Não tem limite, mas por ordem decrescente de idade. E ele fala que essa vacinação ela será possibilitada pelos 5%, né, pelos 5% da reserva que é feita da vacinação. Vamos aguardar, porque a regulamentação de como vai ser feita essa vacinação, ela vai ser apresentada nessa semana agora que vai entrar. Nós não temos essa informação ainda. Mas é claro que fica muito preocupados, né? Porque entendemos que esse 5% não dará conta de vacinar todos os trabalhadores da educação. E nós não vamos abrir mão de retornar sem que todos estejam vacinados. Eu acho que essa é a proposta e a luta do sindicato, do Sindiups, para que os professores mantenham-se em aula remota até que todos tenham sido imunizados. É essa a nossa grande luta, nossa grande disputa. E é claro que essa disputa vai ser contra o capital. E, como vocês sabem, o capital quer colocar as crianças na escola, acham que não tem nada a ver. E aqui, todo dia do nosso grupo de WhatsApp, todos os dias do nosso grupo de internet, nós vemos companheiros nossos tombarem para esse terrível mal que é essa Covid. Então, gente, está dessa forma aqui. Nós, aqui no Estado, né, pressionamos muito o governo do Estado, os governos municipais, nós fizemos carreatas, nós fizemos grandes audiências públicas virtuais na Assembleia Legislativa e nas câmaras municipais para pressionar os governos. Se a educação, como muitos falam, a educação é um serviço essencial, então os trabalhadores também de educação também devem entrar na ordem de prioridade, porque é um serviço essencial e nós vamos para o abatedouro. Sabemos que o nosso trabalho é dialógico, é num ambiente fechado, propício ao aumento dessa pandemia, ainda mais nesse momento que nós vivemos esse acirramento dos casos e também dos hospitais que estão no seu limite máximo. Então, nós conseguimos garantir isso através da sua mobilização, e isso é a vitória do nosso sindicato. Então, gente, para encerrar a minha fala aqui, né, nós queremos sempre dizer que vacina para a educação, disso não abrimos mão, escola fechada e vidas preservadas. E estamos aqui para contribuir. Boa noite. Boa noite, meu nome é Sônia, eu sou professora aqui na região de Campinas, trabalho no ensino superior, mas fui professora e coordenadora da rede municipal, né, tendo saído há um ano dela, e participo de uma organização aqui, que é o Coletivo de Educadores da Rede Municipal, e o que acontece aqui é que a gente viveu a mesma situação que todos vocês estão relatando, né? Então, esse coletivo é uma organização de lutas que, desde o início, né, desde que a pandemia foi decretada, também teve que aprender a organizar essa luta de modo virtual, né? Foi um novo aprendizado das lutas também. E que esteve atento a também juntar, participar e buscar unificar com outros espaços de organização da cidade. Então, a primeira grande luta nas escolas foi para que as crianças, os adolescentes tivessem acesso à internet, aos computadores, e apesar de toda a luta, conseguimos em parte que isso acontecesse, né? Os professores, sim,
tiveram acesso aos equipamentos, mas nem todas as crianças tiveram, né? A prefeitura, a Secretaria de Educação, sempre muito lenta, sempre não cumprindo aquilo, né, que prometia. Então, primeiro todos vão ter equipamentos, depois apenas o 9º ano vai ter equipamentos, depois no final nem os 9º anos inteiros tiveram acesso aos equipamentos necessários, como os tablets, né? Então, aí nós fomos acompanhando esse 1 ano de processos de lutas dentro das escolas, primeiro, para tentar garantir o mínimo possível, o mínimo ou o máximo possível de aprendizagens nessa nova realidade. Segundo, no combate à fome. Então, o nosso coletivo, assim como os sindicatos de professores da região, da rede particular, a própria APUESP, que é o sindicato da rede estadual do Estado de São Paulo, porque Campinas é uma cidade dentro do Estado de São Paulo, né? Mas eu falo muito mais próximo da rede municipal, né, que é na qual eu atuo. Então, todo um movimento também de arrecadação de alimentos, de socorro a famílias, de acolher e orientar famílias que estavam tendo pessoas adoecendo, passando fome, e os educadores, então, tiveram durante esse ano todas essas frentes de mobilização para tentar também auxiliar, né, seus alunos e suas famílias para que sobrevivessem a essa tragédia. Em relação à volta às aulas, todos os momentos em que a Secretaria de Educação do município tentou fazer a volta forçada, presencial, nós conseguimos impedir. E foi sempre a partir de várias lutas, como o Paulo citou aí, como o Cleiton também já disse lá, como o Rio de Janeiro também fez essa história, que foi sempre de mobilizar. Então, ia atrás, os sindicatos, o nosso coletivo, indo atrás de quem? Conselho Municipal de Educação, Ministério Público, o Conselho das Escolas Municipais se posicionando sobre os riscos. Os pais também diziam, queremos sim aula, mas não queremos os professores e os nossos filhos morrendo. Então, foi toda uma mobilização e até agora a prefeitura, né, não forçou essa volta porque houve também muita mobilização. Porém, a rede privada em Campinas voltou às aulas já no final do ano passado, naquele sistema de rodízio. Então, nós já começamos a ver os processos de adoecimento, o crescimento de casos, fechamentos de escolas por conta da contaminação de professores, alunos e mortes de professores e também mortes de adolescentes. Campinas está aí, como todo o estado de São Paulo, trabalhando com os hospitais também no seu limite, né? Tanto a rede privada como a rede pública de saúde. Então, essa luta para que a vacinação aconteça continua. Há um movimento organizado, eu acho que no Brasil inteiro, mas aqui bastante provocador, de ir para as ruas, de se juntar com um vereador, inclusive, um movimento chamado Escolas Abertas, que é um movimento conservador, é um movimento nessa linha aí que a gente não precisa nem repetir, né, do Bolsonaro, do negacionismo, do capitalismo, dessa visão de que a vida não importa, né. Eu mesmo tive a oportunidade de ouvir de uma pessoa que foi candidato até a prefeito na cidade, assim, olha, as crianças estão sofrendo muito, nós sabemos dos riscos que os educadores sofrem, mas as crianças precisam estar em primeiro lugar, então os professores vão ter que passar por esse sacrifício. Então, assim, essa questão a luta que está, né, por aí, então essa grande mobilização, juntando vários espaços, um dos espaços também que tem sido palco ali de organização dessa resistência é a Câmara Municipal de Vereadores, né, que nós temos, assim, um vereador, que é o Gustavo Peta, que está dentro presidente da Comissão de Educação. Isso tem sido de grande auxílio, então a importância da gente ter também, né, os apoios, quando temos esses espaços e podemos mobilizar os políticos que pensam, né, realmente na vida, nas condições de trabalho dos educadores, na vida das crianças, dos adolescentes, das famílias, e também está nesse campo de luta da resistência. Então, é isso, pessoal, nós educadores, estamos aqui tão angustiados e tristes, né,
e ansiosos com tudo que já está acontecendo, com as mortes, todo dia notícias de mães de alunos falecendo, professores adoecendo, os familiares dos professores, então a gente vai recebendo notícias nos grupos mais variados de amigos, e já também, como professores, estão angustiados com o que vem depois, né? Porque então a gente já tem um movimento também de discutir quando voltarmos, porque agora o governo do estado, como o Cleiton já falou, né? Acho que foi o Cleiton, o governo do estado aqui, em São Paulo, anunciou que a partir de 12 de abril começa a vacinação de educadores, não só professores, profissionais da escola, a partir dos 47 anos. Porém, ele também, nessa semana, acaba de colocar a educação como serviço essencial. Ele fez um decreto declarando a educação como serviço essencial e também uma estratégia de forçação, né, para que os municípios depois não consigam barrar. Porque o que acontecia? Quando o governo do estado forçou a volta ao presencial, os municípios tiveram autonomia para decidir se forçavam ou não. Então, agora o governo do estado faz esse decreto anunciando que a educação é um serviço essencial, e então as lutas vão se aumentarem pela frente, porque se a vacinação não vier, os educadores também não vão voltar ao trabalho, né? E a perspectiva é de não voltar, é da resistência. Sabemos o quanto é difícil manter uma greve nessa situação, mas temos exemplos no país, né, de espaços, de cidades, de estados em que os educadores estão indo para esse nível da resistência mesmo de desobediência, né, de não voltar ao trabalho presencial, e continuar na luta para que o trabalho remoto ainda possa chegar num número maior de crianças e jovens. Bom, eu acho que é isso, nada muito mais do que vocês estão vivendo nas suas redes, né? E é isso. E a gente, na perspectiva da vacinação, estamos aqui por um motivo bastante juntos aqui hoje, por um motivo bastante triste e lamentável, mas por outro também com uma alegria de ver a experiência de Cuba, né, que consegue sair na frente com essa vacina e que é um recurso que, por que não, também o nosso país não possa vir se beneficiar, e os educadores e os estudantes também, né? Então, boa noite e obrigada. Boa noite, estão me ouvindo? Alô? Oi? Sim, estamos, Norma. Pode falar sim. Está me ouvindo? Sim, Boa Norma, noite. pode falar. Boa noite. Eu sou Norma, eu sou da direção do CEP, né? É o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, no Rio de Janeiro, que abarca também as redes municipais de todo o estado, né? O que eu tenho para colocar não é muito diferente do que já foi colocado, né? No Rio também fez esse feriado prolongado de 10 dias, né? E a gente está vendo que não está sendo respeitado, né? As pessoas não estão levando a sério, no momento em que a gente está vivendo um crescimento espantoso, né, da pandemia. Em relação à vacina para os educadores, a gente tem uma grande dificuldade, né? A gente está vendo que a vacina chega no Brasil, né? A conta-gotas, as que o Brasil está disponibilizando, e a categoria de educação, em todas as redes, ela é sempre numericamente maior do que as demais, né? Então, nós temos um número muito acentuado, porque a gente considera todos que trabalham com educação profissionais da educação, né? Desde quem trabalha no administrativo, na limpeza da escola, então todos são profissionais, né? E, mediante isso, a gente tem um número muito grande. Diferente do Espírito Santo, que já precisou a data de começar, né, o quantitativo e 5% das vacinas, como o Paulo já me relatou, 5% da vacina ser destinado para a educação, a gente, tanto no Rio de Janeiro quanto em Campos, que é um município que fica ao norte do estado, a gente já tem aprovado, tanto na Câmara quanto na LERJ, a questão das vacinas, sim, né, de vacinar, isso aí já é fato.
Agora, a gente não tem precisão de quando, né, quando que vai começar e a quantidade dessa vacina que vai seguir esse calendário, né, estabelecido pelo governo federal, que é a partir de 47 anos, né, que vacinaria em torno de 40% dos profissionais de educação, visto que a faixa etária, né, a quantidade da faixa etária é muito mais entre os 25, 40, justamente 40 anos. Né? É um número que a gente tem um número bastante significativo. Então, não está diferente. Tanto em Campos quanto no Rio, eles iniciaram, no começo do ano, com a questão de aulas híbridas, né, que não funcionou, porque em seguida veio o crescimento da pandemia e é o que a gente está vivendo hoje em todo o país. Em Campos, a gente teve escolas abertas com o pessoal do administrativo, várias pessoas foram infectadas, algumas pessoas faleceram. Então, é isso que a gente está tendo, né? Essa amostra terrível que a gente está tendo em se tentar abrir escola, né? Não abriu 100%, não tem condição disso, né? E o CEP Campos e Rio de Janeiro está na luta para a questão da vacina, né? Vacina acima de tudo, né? A vida acima de tudo. Então, tem que ter vacina para isso. E, em relação à campanha do Soberana 2, eu acho que é importante todos aqui, né? É uma campanha que está começando, a gente ainda está tomando mais ciência dela, mais conhecimento, mas é interessante que todos nós, nos nossos espaços de trabalho, sindical, né, as próprias escolas, que a gente divulgue, porque é muito importante a gente obter essa vacina Soberana 2, que já está em fase em fase 3 de testagens clínicas, né? E é importante que a gente receba essa vacina nesse período ainda de testagens, porque a gente vai virar, né, automaticamente um candidato a receber essa vacina. Né? Eu não tenho muito mais a colocar aqui, porque tudo já colocaram, seria redundância, né? Repetir o que todos colocaram. Em suma, é o que a gente está vivendo no país, né? E aí a gente viu que tanto no estado do Rio, quanto no Espírito Santo e São Paulo, todos os 3 estados adotaram esses 10 dias de feriado prolongado, para não dizer que é lockdown, né? Então, a gente sabe que esses 10 dias estão se extinguindo e vamos ver quais serão as posições dos governantes, né? E os sindicatos estão a postos, o CEP está na campanha pela vacinação, tanto no estado, quanto nos demais municípios, quanto no município de Campos, e o que a gente tem que ter realmente são as vacinas para poder retornar às aulas, né? E a gente entende que, como todos os profissionais de educação, tem que ser vacinado, né? E que se estenda até para os familiares, porque a escola é uma grande capilaridade, então ela tem contatos, né, tanto internamente quanto externamente, e é necessário que haja vacina. Não tem como outra medida que não seja a vacina do retorno às aulas. Eu não utilizei meus 5 minutos, mas não tenho muito a acrescentar, porque eu me senti muito contemplada pelas falas anteriores aí. Muito obrigada. Olá, agora sou eu, né? Agora é o Silvio. Então, eu queria dar um pouco de continuidade ao que já foi dito, que há uma insistência muito grande, a gente sabe disso, dos nossos prefeitos e governadores, para atender boa parte dos seus eleitores, dessa elite de classe média que a gente tem, das escolas particulares, pais de alunos, e não se preocupa muito com a questão da vida e da segurança da gente. Então, como foi dito pelo Cleiton, como foi dito pelo Paulo lá do Sindiúps, que a nossa principal reivindicação é vacina para todos, e não é só a vacina, né? As condições de higiene, álcool, luva, preparação,
toda a ambientação que precisa para a gente tivesse aulas. E a nossa reivindicação principal, que é vacina para todos, a gente ainda não tem vacina para todos, única e exclusivamente por responsabilidade do governo federal, que não foi atrás das vacinas, que não se preocupou em ter vacina para todos, não se preocupou em fazer investimentos nos principais institutos que a gente tem, que é o Butantan e Manguinhos, a Fiocruz, né? E agora nós estamos nessa situação de correr atrás do prejuízo, né? Tem vacina que está sendo feita, só que nós estamos lá no final da fila. Tem um monte de país na nossa frente, onde a gente já podia não só ter vacina, como está fabricando a nossa vacina, né? O Butantan só vai começar a fazer uma vacina daqui para frente. E mesmo assim, porque fez um acordo com a Universidade de Nova York. Então, o que acontece com a gente? Essa falta de vacina faz com que a gente tenha aqui atrás de todas as vacinas possíveis. E a gente tem uma vacina que vai estar disponível, e que não é muito do conhecimento, que é boicotada pela imprensa, é boicotada pelo governo, que é a vacina cubana, que é a Soberana 2, que já está na sua terceira fase de testes e tem tudo para dar certo, porque o povo cubano está sendo vacinado, né? A quantidade de contaminações e a quantidade de óbitos em Cuba é muito baixa. A última vez que eu li estava em menos de 500 pessoas, numa população de um pouco mais de 11 milhões de habitantes. Então, eu acho que esse engajamento nessa luta, que envolve, tem alguns deputados federais envolvidos nessa questão, existe um protocolo assinado com a Unicamp, né, a Faculdade Estadual de Campinas, que pode ajudar isso, mas o interessante seria que a gente se envolvesse, tornasse público essa coisa, romper esse bloqueio, né, romper esse boicote que a imprensa faz e que o governo faz, né, e defender a soberania de Cuba, né, contra esse bloqueio criminoso. Faz mais de 60 anos que os Estados Unidos bloqueiam a atividade econômica em Cuba, não permite que qualquer país que tenha atividade em Cuba, nos Estados Unidos, negocie com Cuba. É uma coisa absolutamente criminosa que esse país faz, mas, de qualquer maneira, Cuba vai sobrevivendo e vai conseguindo ter os seus avanços, né, sociais, econômicos, científicos e políticos. E a gente poderia lutar também por mais essa vacina, porque a estimativa do governo cubano é produzir 100 milhões de vacinas. Eles não precisam mais do que 20 para vacinar 2 vezes a população inteira. Então, há uma forte possibilidade de que Cuba venha distribuir essas vacinas, principalmente para a América Latina. Então, eu acho que a gente poderia aproveitar essa reunião e as organizações sindicais, as associações, a gente conseguir popularizar, dar mais visibilidade a essa luta na questão da vacina, né? Porque, como o Cleiton informou, a gente tem um prefeito do PSDB e o PSDB não faz nada direito, né? Nada que eles fazem, até quando eles têm boas ideias, eles executam mal. Então, eles ficam nessa, fecha, mas em compensação abre. Eles não aceitam a nossa principal reivindicação, que é o ensino só remoto. Então, eles ficam nessa história, né? Vai ter ensino remoto e presencial, mas aí, para não executar esse erro que eles cometem, eles ficam inventando feriado, ficam inventando. No fim, você não tem nem remoto e nem presencial, você não tem nenhum dos dois. Porque, para a gente forçar o governo a atender a nossa reivindicação, que é o ensino remoto, a gente é obrigado a fazer greve numa pandemia. Porque se ele tivesse atendido a nossa reivindicação, que é só ensino remoto, a gente estava dando aula desde o começo, não tinha problema nenhum em dar aula. Só que a vacinação precisa ser para todos. Conquistar a vacina para os educadores a partir dos 47 anos é uma conquista parcial, mas ainda é uma conquista. E os alunos? E os pais de alunos? E as pessoas que vão na escola pedir informação na secretaria? Aluno de educação de jovens e adultos que vai se matricular, o que faz com esses alunos? Eles ficam sem vacina? Então, a nossa reivindicação de vacina para todos só não temos pela irresponsabilidade e pela loucura mental e ideológica, política e o fanatismo religioso desse governo, que nos deixou nessa situação. Então, a luta por mais vacinas incluía, na nossa visão, a luta, inclusive, pela vacina cubana, pela Soberana 2. Então, acho que esse grupo poderia se ampliar, poderia fazer uma divulgação maior, né? Assim como eles começaram a boicotar a vacina russa. Eles boicotaram, né, a Sputnik, que não é Sputnik V, é Sputnik 5. Aquilo lá não é um V, aquilo lá é o número 5 em algarismo romano, né? Sputnik 5, que é uma provocação que o Putin fez ao Trump, quando ele botou o nome de Sputnik 5.
Então, como é que a vacina Sputnik se popularizou? A partir da política dos governadores. Os governadores do Nordeste disseram o seguinte: nós precisamos de vacina, se não tem, nós vamos comprar onde tem. Aí foram buscar na Rússia a Sputnik 5, assim como o professor, assim como o prefeito dessa cidade no interior do Rio, que eu esqueci o nome agora, essa cidade que ele comprou também 200 vacinas, eu não esqueci o nome da cidade. Então, a Sputnik acabou ficando conhecida por causa disso. Porque você tem um envolvimento de autoridades, você tem um envolvimento de pessoas, um envolvimento grande de gente, que é o seguinte: nós precisamos de vacina, se você não tem, a gente vai comprar. Né? Então, precisava ter alguma coisa que a gente conseguisse conversar com gente conhecida, parlamentares, alguma coisa assim, que a gente pudesse furar esse boicote da imprensa brasileira e do governo brasileiro, e incluir mais uma vacina para a gente conseguir se vacinar até o final do ano. Porque o Brasil é um país que precisa de, no mínimo, 300 milhões de doses. E do jeito que está vindo, a gente vai se vacinar só daqui 5 anos vai terminar essa vacinação. Então, eu acho que tudo que foi dito sobre educação, essas loucuras que esses presidentes, esses governadores e prefeitos estão fazendo, a nossa principal reivindicação inclui uma pauta bastante razoável de medidas a serem tomadas, mas a gente barra, né, na teimosia, na visão política desses prefeitos, desses governadores, que ficam tomando medidas que não fecha e nem abre. Né? Ele diz que abre, mas ele decreta recesso. Né? Ele diz que vai ter aula, mas decreta feriado. Então, é uma situação que deixa as pessoas completamente... Não tem uma política objetiva de saúde pública. Né? Não tem uma política objetiva para salvar a vida dessas pessoas. Né? E a gente está vivendo uma situação que, daqui a pouco, a gente passa até o número de mortes que os Estados Unidos tiveram, já continuar desse jeito. Né? O que vai ser uma coisa absolutamente dramática na história do Brasil. Então, em todo caso, eu queria só complementar com isso, da gente se engajar nessa campanha, da gente procurar mais entidades, procurar mais organizações e tentar trazer para o Brasil também uma quantidade boa também de vacinas, pelo menos uns 30 milhões de doses seriam possíveis de conseguir, pelo menos essa foi a estimativa que saiu na internet, de que a gente poderia ter uma vacina a mais para ajudar, né, a não disseminar. E mesmo que não fosse em São Paulo, ou não fosse no Rio, nesses lugares onde você já tem vacinação, mas para o interior do Brasil. O país inteiro precisa de vacina em todo lugar. Então, acho que essa nossa luta seria para isso, né? E continuarmos, pelo menos, insistindo para que a gente tenha um ensino exclusivamente remoto. Essa é a única forma da gente preservar as vidas dos educadores, dos funcionários, dos alunos e de suas famílias. Tá? Então, acho que é só isso. Por enquanto, eu fico por aqui. Obrigado a todos. Vamos fazer uma outra rodada, gente? Vamos ver quem tem alguma coisa para complementar. Eu acho, gente, que a gente teve algumas perguntas. A Odisseia fez uma pergunta para mim, fez uma pergunta para a Norma, mas a Fernanda também tinha feito aqui uma pergunta. Eu acho que se a Fernanda, se alguém puder recuperar, a Odisseia fez uma pergunta sobre essa questão do negacionismo e fez para a Norma uma questão sobre a importância da vacinação nas escolas. E a Fernanda tinha feito também alguma pergunta semelhante. A quantidade de vacinas é suficiente para garantir a segurança. Isso, exatamente. As demais foram observações, muita gente saudando a iniciativa. O nome do prefeito é o Fabiano Horta, que você perguntou, Silvio. Foram muitas observações sobre a vacina e sobre a necessidade. Acho que as principais perguntas seriam essas. Então, talvez a Norma pudesse começar falando, respondendo. Aqui a Carmen colocou uma questão aqui sobre também o genocida, pandemia mundial. Foi aqui, Luciane, como o discurso negacionista, exclusivo entre os profissionais de educação, pode contribuir para o aumento da contaminação. Beleza, então eu não vou responder agora, vou passar a palavra que fica mais elegante, e eu vou ficar aqui no chat meio que observando as perguntas que possam aparecer. Eu acho que uma foi meio geral para todo mundo e uma foi para mim e uma foi para a Norma. Aí acho que se a Norma quiser começar e depois cada um faz
essa questão das doses, pode ser assim? Luciane, Acho que as principais... o som está chegando com muito eco para mim, eu não consegui ouvir a pergunta da Odisseia. Né? Você tem como recuperar? Tenho. Espera aí que eu vou recuperar aqui que ela fez. Norma, qual a importância da vacinação para os profissionais de educação? Reabertura das escolas somente após a vacinação. Pegou? Eu vou colocar aqui no privado, que aí também você pode ler aqui, caso... Ó, foi para você também. Ok. Posso começar, gente? Começo? Eu acho que, como essa foi mais endereçada a ela, acho que ela podia começar e depois a gente podia fazer a rodada com todo mundo, que acho que ficava organizado. Vai, Norma. Então, a pergunta da Odisseia, né, sobre a importância da vacinação, nesse momento, né, em todos os momentos, mas nesse momento que a gente está vivendo, é impossível, sem vacina, retorno de aulas presenciais. Né? A gente sabe que não tem condições, a escola é muito grande, ela, como eu já disse, ela tem uma grande capilaridade dentro da sociedade, da comunidade onde ela está instalada, né? E sem vacina é impossível o retorno desse trabalho. Né? E a luta para que venha mais vacina tem que ser nossa, dos educadores, educadoras, de todos os profissionais de educação, de todos que forem sensíveis, né? Quem não são sensíveis a essas questões são os negacionistas. Nós estamos na luta para que todos e todas se vacinem. Né? Então, Odisseia, a importância ela se dá de tamanho que sem ela não tem como retomar as aulas. A gente sabe disso. O pequeno retorno que teve com o pessoal administrativo já foi um caos. Né? Então, a gente teve mortes. Ele está falando que a sua imagem travou aqui, está parado, completamente parada a imagem, para você dar uma arrumadinha aí. Ah, valeu. Está parado ainda, viu? Estou vendo aqui. Então, obrigada, Silvia. Então, é isso. A minha resposta em relação a isso é que sem vacina não é impossível retorno às aulas. Né? E é isso. Beleza, eu recuperei a questão feita ao Cleiton. A chegada da vacina para professores satisfaz a necessidade de vacina para a proteção à vida em tempo de pandemia? E os alunos, os profissionais da educação? Sem vacina é impossível. Então, é a reivindicação que a gente está fazendo, né? A gente não está perdendo esse norte, é uma campanha até da própria CNTE, vacina para todos, né? Para não ficar aquela coisa de que a gente está priorizando, que a gente quer a exclusividade. Não, não é isso. É vacina para todos, como todos falaram aqui. Então, a gente também, nesse tema, a gente está cobrando muito isso, né? Que a vacinação tem que ser para todos e ter todas as condições também da segurança nesse ambiente escolar. Porque só para vocês verem, aqui em São Paulo, como o Silvio colocou, né? Os desastres do governo do PSDB, em plena pandemia, eles refizeram o contrato das empresas terceirizadas que fazem a manutenção da limpeza, reduzindo em 30%. Hoje eles só trabalham com 30%, ou seja, não há condições nenhuma de isso garantir, né, o mínimo de limpeza. Né? E a gente não está falando de limpeza, os protocolos falam além da limpeza, a higienização. Então é muito mais grave do que a gente pensa. E eu queria também voltar numa coisa que a Sônia falou, que é importantíssimo, que vai nessa linha do negacionismo, que é esse grupo, né, escola aberta. Gente, é um absurdo tamanho, porque é um grupo ligado a mães, ligadas às escolas particulares, ligado, a gente sabe a quem, né? E um detalhe, aqui em São Paulo, as primeiras escolas a fecharem foram as escolas particulares, né? A Sônia sabe muito bem lá em Campinas, no bairro Taquaral, a contaminação que teve, e escolas top. A gente não está falando de escolas médias para baixo, são escolas de alto nível, mensalidades caríssimas, e tanto aqui em Campinas, né, que é bem próximo da capital, mas todas aqui na capital, todas as grandes escolas da elite foram as primeiras a fecharem, né? E esse grupo, na rua, o tempo inteiro, foram para frente da casa de secretário de saúde,
pedindo a abertura, só que os filhos deles não estudam nessas escolas públicas, né? O Cláudio, você que é o presidente do meu sindicato, fez até um desafio para eles, né? Se elas não queriam acompanhar e se elas teriam coragem de colocar, não desqualificando a escola pública, mas mostrando as condições que a escola pública tem e que não teria, né? E se eles já estão com a deles fechada, imagine as nossas e as condições, né? Porque também houve essa contaminação muito grande lá. Então, acho que é isso. Acho que o grande e junto a gente tem esse governo federal, né, discutindo na Câmara a escola em casa, né, homeschooling. Então, assim, você tem ataque deles o tempo inteiro, né, e a gente tendo que, além de fazer tudo para preservar a vida, agora também defender os nossos empregos. Beleza, Cleiton. Eu gostaria de propor, então, por exemplo, a gente pode ouvir a Sônia, Silvio e o Paulo, para que eles possam, né, fazer colocações, complementos, enfim. A gente teve uma pergunta bem técnica da Maria do Carmo aqui, qual a previsão para a vacina cubana Soberana 2 começar a ser usada de forma massiva, né? Talvez um dentre vocês possa responder, que tenha mais familiaridade com o momento dos testes. Então, gostaria de propor para a gente encaminhar, em função do tempo, Sônia, Silvio, Paulo, e aí depois, se der tempo, eu faço uma palhinha no final, mas privilegiando aí os colegas. Obrigada. Bom, pessoal, nós não temos como nos negar a usar qualquer vacina que seja aprovada pela Anvisa. Acho que nós tivemos, né, foi dito aqui bastante pelo Silvio, uma análise de qual foi o problema que a gente viveu no país. Nós tivemos o azar de entrar nessa pandemia, nessa tragédia dessa doença, num governo Bolsonaro, né, que além de negacionista, é incompetente também, né? Às vezes a gente pensa, será que é só incompetência ou é planejado tudo que faz? Eu não sei, tem de tudo ali, né? Tem o planejado porque talvez realmente eliminar os pobres, né? Eliminar, quanto mais pobre, mais negro da periferia morrer, vai tirando aí do meio do caminho, olha, já enxuga os idosos, já enxuga as contas do INSS, né? No começo, até isso, a gente já pensando, poxa, é genocídio mesmo, o que é, né? Mas também tem uma incompetência também, né? Porque, veja, ele tem um grupo de ministros, entre todos, nenhum saiu à frente. Então, assim, há uma situação instalada no nosso país que é difícil de acreditar ser possível, né? Então, nós estamos numa situação em que nós precisamos das vacinas, como a população do mundo. Então, nós temos uma mídia cretina, uma mídia hegemônica, que não pauta as outras vacinas, de jeito nenhum, nunca fala. Eu só vi uma vez, num dos noticiários, até um jornalista que vive nos Estados Unidos, perguntar para um pesquisador brasileiro, olha, mas Cuba já tem uma vacina, por que o Brasil ainda não tem? Cuba com bloqueio, com todos aqueles problemas, uma ilha pequena, né? E aí, um pesquisador muito importante, muito, né, que eu respeito muito, inclusive, está aí na frente, na luta pelas vacinas também no nosso país, né, no Rio de Janeiro, mas ele disse assim, não, mas a gente também ainda não tem muitos dados sobre a vacina de Cuba, precisa ver, e também aquela vacina não foi testada em outros lugares no mundo. Peraí, ela não tem informações, ou ela não quis em cadeia nacional colocar uma cientista que se percebe é uma cientista da luta pela ciência no Brasil, não conseguiu colocar em pauta a vacina de Cuba. É possível que ela não tivesse informações. Pode ser, mas, né? Como é que tem informações de vacinas de tantos outros cantos do mundo e não tinha de Cuba? Então, nós
queremos e precisamos de todas as vacinas que estejam seguras, que estejam comprovadamente eficazes, não só os educadores, como o Cleiton falou, não só os educadores, né? Essa guerra de quem vai entrar primeiro na fila, esses são agora, eu já ouvi também assim, não, mas agora coloca os professores de 47 anos, mas e os de comorbidade de 60? Nem atendemos ainda os que têm comorbidades com 59, com 60, com 65, e agora o professor vai entrar na frente. Então, assim, essa situação de guerra entre os brasileiros, ela é uma situação declarada, insuflada e provocada pelo governo federal, né, como foi dito pelo colega aí, que não tem planejamento, que não tem coragem de vir e se expor ao público, discutir e planejar e discutir o seu planejamento e até as suas limitações, eles não têm diálogo com a sociedade, esse governo Bolsonaro não tem diálogo com a sociedade. E aí nós fazemos isso, eu acho que nós temos que divulgar as vacinas, nós temos que trazer o debate assim, sobre essa vacina cubana, que bom, que já temos aí pessoas que estão, né, os deputados, que a gente trouxe prefeitos, governadores que façam questões, e nós, educadores, o nosso papel é divulgar para os nossos colegas e para os educadores, para as famílias, né, de que existe vacinas, a única vacina desenvolvida até agora, né, porque agora o Brasil, né, nessa semana apresentou aí 2 e entrariam possivelmente na testagem, né, ou na terceira fase, ou na fase inicial, quer dizer, fase inicial de testagem com humanos. Mas a vacina cubana é a única vacina, né? Você pegar América Latina, África, Ásia, nós temos lá a China, né, e Índia produzindo, mas fora isso, quem mais está produzindo vacina? Somente os grandes laboratórios americanos e europeus. Então, o nosso papel é divulgar, queremos a vacina que seja comprovadamente eficaz e segura, e que a documentação seja apresentada para a Anvisa. A gente já vê na mídia aí o debate de que a Anvisa está bloqueando o Sputnik, mas não vai conseguir daqui para frente bloquear mais vacina nenhuma, porque a situação está tão insuportável, né, com esse número de mortos a cada dia e a tendência é aumentar, e não vai dar mais para esse governo continuar fazendo de conta que nada acontece. Então, vamos colocar na pauta, vamos ampliar, fazer mais debates como esse, publicar nas nossas redes e chamar também aqueles políticos, as autoridades cientistas da ciência também, para que traga em debate a vacina que está soberana, foi produzida por Cuba, né, pela valente Cuba, destacando aí no cenário mundial na ciência e tecnologia. Beleza, Sônia. Fernanda, eu estou aqui atenta às suas questões, tá? Então, a gente já está indo para o encerramento, como você tinha proposto. Só observar a Natália aqui, que está com a gente, é uma moradora de uma região de periferia aqui de Campos, e ela está falando do desemprego, né? Aqui em Campos a gente tem pessoas em situação de muita fome, como em todo o Brasil, então é importante a gente registrar esse grande problema que exige uma capacidade de organização maior da sociedade civil do que nós temos nesse momento. A gente podia seguir o exemplo dos bairros lá, cubanos. Não posso nem falar que me dá muita saudade, dói meu coração de saudade. Passar para o Silvio e para o Paulo, e aí a gente fecha, tá bom? Aí depois acho que a gente faz uma saudação aí de afeto, enfim, para não fechar do nada, né? Cada um podendo mandar um abraço, e, enfim, fazer a sua fala de despedida da live de hoje. Então, Silvio. Então, eu queria complementar a fala do Cleiton, porque eu acho que ele foi muito bem. Olha que situação absurda que a prefeitura criou. Ela não aceita o ensino remoto, decreta o ensino híbrido, mas não aplica o ensino híbrido. Antecipa recesso, o recesso de julho foi antecipado, antecipa feriado, e não faz nenhuma coisa e nem outra. Isso nos obrigou a tomar uma medida, numa situação inusitada como essa, uma situação excepcional como essa, os professores têm que entrar em greve, e a gente não faz nem presencial e nem remoto.
Porque se não fosse a burrice, se não fosse... Acho que o pior partido do país, esse PSDB, é a coisa mais esdrúxula, isso. Se não fosse essa teimosia, a gente estava dando aula desde o dia 15 de fevereiro. Se ele tivesse distribuído os tablets, como ele prometeu, dado internet a todos, tivesse feito aquilo que é a nossa pauta de reivindicação, que o Cleiton falou, que foi apresentada, né? A gente estaria dando aula normal. Só que essa insistência nos obriga a isso. E com relação à vacina cubana, pelo que eu andei pesquisando, Cuba está na terceira fase, já está na última fase da vacina. Eles estão fazendo pesquisas no Irã e na Venezuela. Eles estão fazendo testes, né, nos países que aceitam, né, nos países que não se deixam levar, né, pelo complexo de vira-latas ou pela pressão econômica financeira dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Está tendo algumas experiências, né, no Irã, agora vai começar na Venezuela, e aí, depois de terminadas essas experiências, tudo indica que a vacina deve ir bem, porque a Soberana 1, ela já tinha sido aprovada. Agora eles estão na Soberana 2, e tem mais 3 vacinas em pesquisas, formatos diferentes de se fazer vacina, né? Ou seja, um país fazendo 5 vacinas e a gente discutindo se a vacina faz bem ou faz mal, né? Uma coisa que era normal no Brasil até o começo de 2020, as pessoas tinham filho, nasciam todo mês, vai lá, se vacina, todo mundo vacina o filho contra a varíola, poliomielite, sarampo, a vacina, todo mundo ia normalmente. Essa discussão não existia no Brasil. Até que essa besta humana coloca uma discussão e aí as pessoas começam a duvidar da vacina, né? Uma discussão que não havia no Brasil, não era um problema no Brasil tomar ou não tomar vacina. Então, a nossa ideia é que a gente propague isso nas nossas categorias, entre outros sindicatos, outras associações, grupos e tal. A ideia é de que a gente precisa do máximo de vacina possível, né? Incluir a vacina cubana era mais uma quantidade grande de doses de vacina que poderia nos ajudar a resolver essa pandemia. Porque nós vamos ter que continuar produzindo vacina por anos, como a gente produzia da gripe influenza, aquela gripe normal que todo mundo tomava todo ano, né? Vai ter que ter essa vacina contra essa gripe. Então, nós vamos ter que ter aí uma capacidade de produção, né, que daqui para frente vai ter que tomar todo ano essa vacina, como a gente como tomava daquela gripe normal, né, que eles chamam que tinha antes, que era a gripe influenza. Então, eu acho que a discussão era essa. A nossa pauta de reivindicações, o SIMPEM, né, a gente foi obrigado a decretar uma greve numa situação de pandemia, que não precisava se o prefeito tivesse uma política melhor, né? Mas a gente foi obrigado por uma questão de preservação da vida. A nossa greve chama Greve pela Vida, né? Um movimento pela vacinação pela vida. E nós queremos vacina para todos, vacina para todos. As aulas presenciais normais só voltam quando alunos, pais, os bairros, as cidades, quando todos forem vacinados, tá? Era essa a nossa reivindicação normal e a luta pela vacina cubana, né? Para que ela venha para o Brasil, a Soberana 2. Também para os terceirizados, né? Nas universidades a gente tem muito população terceirizada trabalhando que as pessoas não incluem nos planos da comunidade escolar e universitária. O pessoal da limpeza, o pessoal da cozinha, hoje tudo isso é terceirizado. Paulo, depois, Cleiton, já prepara aí para você mandar a sua saudação final, e aí Norma, Cleiton, a gente faz a saudação final e encerra. Obrigada aí que todo mundo ficou conosco, tá bacana aqui o chat. Talvez não dê para responder tudo, mas a gente não vai fazer outras atividades como essa. Um abraço, Paulo. Bom, gente, né, como todos falaram aqui, o governo federal não cumpriu seu papel constitucional de protagonismo, né, na luta, na corrida das vacinas, ficamos para trás. O governo insistiu no ministro, né, que era, sabe, um fantoche na mão do presidente, Antônio Pazuello, e estamos nessa situação. Mas eu quero fazer uma defesa aqui rápida sobre a questão da vacina dos trabalhadores em educação, né? Como foi dito aqui, né, grupo de mães lá em Campinas, São Paulo, aqui também acontece, mas não é só esse grupo de mães, lamentavelmente, né? Uma parte da sociedade preocupa-se que as crianças fora da escola, elas ficam à mercê, né, da marginalização, elas ficam mais vulneráveis, da própria família mesmo, ela fica faltando alimentação, parte da alimentação escolar, né? Então, parte da sociedade, de fato, entende que
a educação é um serviço essencial. Aqui no município de Vila Velha, recentemente, semana passada, tivemos que fazer uma luta porque o vereador estava apresentando essa proposta. Acho que foi o Cleiton que falou, alguém falou que em São Paulo aprovaram essa proposta da Câmara Municipal. A educação passa a ser um serviço essencial. Gente, ora, se a sociedade, ou parte da sociedade, entende que a educação é um serviço essencial e as crianças têm que estar na escola, quem tem que estar na escola, que é um ambiente muito propício para essa contaminação, tem que ter imunização. Então, eu queria fazer esse esclarecimento aqui do meu pensamento. E para encerrar, gente, assim, né, esse debate foi muito legal, sabe, muito bom, mas eu acho que nós temos que ter um encaminhamento, né, temos que buscar apresentar aqui caminhos para que a gente vá avançar e vencer essa questão. Óbvio está que a vacina, como está hoje, ela não vai garantir a vacinação dos trabalhadores, nem os da educação. Aqui no Estado do Espírito Santo, só da rede pública, somos em torno de 100 mil. Então, se esse 5% que está chegando vai ser destinado a trabalhadores da educação e da segurança pública, vai demorar 2 anos. E como vamos fazer? Como vamos fazer? Vamos ficar essa escola em trabalho remoto o tempo todo? Estamos com uma questão complicada, tá? Então, eu acho que o caminhamento, a proposta aqui, é que a gente, juntamente com as outras organizações, entidades, a CNTE, a CUT, a CONTE, a gente pressione e faça uma luta, faça, né, uma trincheira de luta para garantir, se essa vacina, a Soberana ou outra qualquer que possa garantir essa vacinação em larga escala, para que a gente possa imunizar os trabalhadores e a educação volte ao seu ritmo normal. Esse é meu encaminhamento e aqui eu me despeço, desejando a todos uma boa noite e fortalecendo para que abra outros debates como esse, que eu acho importante a gente começar a discutir que caminhos temos para garantir a vacinação de toda a população brasileira. Boa noite. Beleza, Paulo. Então, a gente vai terminando, já registrando aqui, eu já vou passar a palavra, mas para não perder os recados aqui de Fernanda, a gente já agradece a Ilha Cuba Salva Vidas, lembrando, Fernanda pede para lembrar que foi solicitado aos laboratórios da Unicamp tratativas para testagem e fabricação. Cuba considera a vacina um bem da humanidade, isso é super importante para discutir esse lobby da indústria farmacêutica no mundo globalizado, né? O que tem sido a indústria farmacêutica, e o Leandro manda o recado que essa live vai ficar também, para quem não assistiu ou chegou agora, ela fica aqui, e também ela pode ser repassada a outros profissionais, professores, enfim. Então, Cleiton, a gente está na rodada, não sei se você ouviu, mas agora a gente vai entrar na rodada daquelas palavrinhas finais, que é aquela fala mais curtinha, tá bom? Tá bom, não? Rapidinho. E amanhã, pessoal, amanhã às 17h30 tem outro debate também, se não me engano, é com o pessoal da educação da Bahia, tá aqui, profissionais da educação da Bahia. Então é isso mesmo, 17h30, acho que é aqui pelo mesmo canal, tá bom? Pode fazer lembrete pelo YouTube, que ele avisa no horário. Cleiton, por favor, então. Bom, quero agradecer aí ao convite, matar a saudade, Odisseia, muita saudade de você, o RR Advogado também, o pessoal entrou ali no chat, saudade de vocês, boa noite a todos, e compactuar aí com o encaminhamento, né, que o Paulo colocou. Acho que é importante todos nós estarmos juntos, e onde tiver vacina, se está regularizada, que a gente vacine o mais rápido possível todos, que a ideia é salvar vidas e que a gente volte a essa suposta normalidade, tá ok? Fico à disposição de vocês quando precisar. Estou aqui, um prazer conhecer você, Luciene, a Sônia que eu não conhecia. Paulo, um abraço, Silvio, Norma, abraço a todos, beijo. Beleza, vou passar para a Norma, depois Sônia. Eu não sei se Paulo vai querer, ou o Silvio vão querer fazer fala final. Se não quiserem, o Silvio acho que quer, né? Que ele não falou nada. Acho que ele quer mandar um abraço final. Eu interpretei assim. Norminha, Sônia, Silvio, e aí eu fecho aqui. Então, gente, eu acho que essa live é bastante interessante para os nossos propósitos, né? Em relação à vacina. E é muito interessante que 3 estados aqui, né, a gente se assemelha bastante em todas as questões que a gente está vivenciando, ou seja, está ocorrendo no país.
mas é muito bom quando a gente consegue confirmar, né, que a gente não está passando isso sozinho. Infelizmente, né, é um processo que todos estamos vivendo. O Brasil, que tem, né, expertise em vacinação, e outros países até falou, opa, agora a gente vai aprender com o Brasil, né? Infelizmente, é o país que, com tudo que a gente está vivendo, está aí na prática, né, negacionista, perversa desse presidente, em negar uma coisa que, né, é fundamental e que o país teria condições de estar produzindo a sua vacina, a gente teria condições de já ter adquirido essas vacinas. No entanto, o que a gente tem é justamente o que a gente está vendo aí, que é o caos generalizado. Eu gostaria de, em relação à campanha da vacina soberana, deixar aqui para o Cleiton e a Odisseia, que está nos assistindo, né, que eles são membros da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, da CNTE, e que levasse para a direção da CNTE, os demais membros, a questão da CNTE encampar essa campanha, né? Eu já conversei com a a Francisca, que é do Departamento de Saúde da CNTE, ela, inclusive, já está no nosso grupo do WhatsApp, né, que seria interessante que todos participarem desse grupo, para ir se afinando mais, né, quantas anda a campanha da Soberana 2. E, assim, deixar aqui o meu boa noite a todos e a todas. Muito bom rever o Cleiton, rever o Paulo, Luciane, Fernanda, Silvio, e prazer conhecê-la, Sônia, né? É um grande prazer ver que, né, você está atuando em São Paulo como Rio, são cidades imensas, com um interior muito grande, né? Aqui tem 3 de São Paulo, né? Tem Silvio, tem a Sônia e tem o Cleiton, né? E, assim, eu acho que foi muito dignificante essa live, eu acho que a gente tem que dar continuidade, e eu deixo o meu grande abraço, viva a ciência, viva a vacina, não ao bloqueio a Cuba e fora Bolsonaro. Beleza, Norma. Eu sou meio metade, né? Meu coração é dividido em 2, no mínimo. Sônia? Bom, pessoal, como eu já falei, acho que é continuar essa divulgação e a discussão e as lutas que são eternas, né? E é isso. Prazer estar com vocês. Vamos também ver se a gente promove alguma discussão aqui em Campinas, alguma live com os sindicatos de professores, né, da nossa região, da nossa cidade e região. Tem aqui o Simpro, que é o Sindicato dos Professores da Rede Privada. A POSP tem também aqui uma subsede. Temos um sindicato da rede municipal, que não é só de educadores, é de todos os trabalhadores da rede municipal, mas é isso. E o coletivo de educadores estaria junto nisso. Então, um abraço a todos, muito prazer em conhecê-los e em frente. Viva Cuba! E fora Bolsonaro! Beleza, Sônia. Silvio? Seu microfone, Silvio. Agora sim. Então, eu sou professor da rede municipal em São Paulo, né? E o meu sindicato é o sindicato que o Cleiton é secretário-geral, é presidido pelo professor Cláudio Fonseca, e como muitos dos sindicatos do país, é um sindicato de luta, é um sindicato que defende a categoria, né? Um sindicato que não abre mão da pauta de reivindicações. E o que eu tenho a dizer é que a gente vai continuar com a nossa luta até a gente conseguir ou vacinação para todos, né? Ou conseguir um ensino remoto, que eu acho que é a grande luta que a gente está fazendo, né? Que a gente vai tentar conseguir fazer com que os alunos não precisem se reunir. Porque esse negócio de botar só 1/3 dos alunos de cada sala de aula... Acho que Silvio caiu
Eu vou, só para não ficar esse buraco, gente, eu vou adiantar minha fala e depois, quando ele voltar, para a gente não ficar no vácuo, né? A última vez que eu estive em área aberta, assim, sem estar isolada, foi realmente em Cuba. Voltou. Eu estava só preenchendo espaço. Continua aí. Então, e esse negócio de botar 1/3 dos alunos, na minha escola tem 11 salas de aulas. Então, se você puser 10 alunos por sala, você põe mais de 100 alunos todos os dias na escola. Isso é inviável numa situação de pandemia. Ah, mas é só 1/3. Mas é só 1/3 que vai contaminar do mesmo jeito, porque para botar esses alunos na sala dela, você precisa de diretor, você precisa de secretário, você precisa do ATE, precisa de terceirizado, precisa de merendista. Não é porque é só 1/3 dos alunos que você tem menos tarefas ou menos preocupações na escola. Você tem as mesmas. Com 100 ou com 500, você tem as mesmas preocupações. Então, a nossa luta é essa, e a nossa luta é por mais vacinas, para incluir na nossa luta a Soberana 2, que é uma vacina mais aprovada, se for aprovada pelos testes que Cuba está fazendo e conseguir ser aprovada na Anvisa, a gente tem que lutar por elas, né? E ser contra esse bloqueio criminoso que os Estados Unidos praticam contra Cuba há mais de 60 anos, que não serve para prejudicar o governo cubano, não serve para prejudicar o modelo de governo ou a política cubana, mas só serve para prejudicar o povo cubano, que acaba pagando, né, pela ignorância e pela brutalidade e pela imbecilidade desse bloqueio decretado pelos Estados Unidos. Não tem sentido algum esse bloqueio. Então, acho que a nossa luta é por aí. A gente vai continuar, né, preservando a vida e lutando por vacina para todos, incluir a Soberana 2, né, e continuar dizendo que solidariedade não se bloqueia, né? A nossa solidariedade a Cuba vai ser nesse sentido. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Foi bom conversar. Eu tinha visto o Paulo em Vitória uma vez, a Norma, a Luciene e a Sônia. Eu pretendo ir em Campinas conversar com o pessoal aí, mas deixa acabar essa fase aí. Um dia eu vou em Campinas conversar com o pessoal, tá bom? Valeu. Então, para fechar, né, essa questão do embargo, naquele momento havia um problema com gás, havia um problema nas próprias indústrias por conta do embargo, por peças que Cuba não podia. Se um país negociasse com Cuba, esse país teria problemas com os Estados Unidos. Era um momento muito pesado do embargo ali naquele início de 2020, né? E quando você vê a força do povo cubano, acho que quem já foi a Cuba, e mesmo quem não foi, mas sente essa força, ela fez com que eu voltasse em um 2020 com uma capacidade de organização que me fizesse lembrar cada segundo de uma experiência política e de uma experiência de fraternidade política. Então, nesse momento, eu acho que a unidade por bairros, a organização por bairros, a organização de debates como esse, a capacidade de pensar a educação para além da educação burguesa, para além da educação da família nucleada, expandir a nossa concepção de informação. Hoje a Natália está aqui conosco, mas a ideia é trazer mais pessoas dos bairros que normalmente não assistem esse tipo de live e que normalmente ficam à mercê de uma informação de qualidade, trazer o trabalhador rural da cidade para esses momentos. E vamos, então, pensar com a nossa querida Mercedes Sosa nesse sentimento latino-americano, nesse sentimento caribenho, cubano, de solidariedade aos povos, porque a gente vai precisar, nos próximos meses, de muita resistência e de muita força para enfrentar o que está pela frente. E é verdade, a responsabilidade disso é, sim, do governo federal, dos negacionistas, do ódio, dos fascistas. E é isso, gente. Agradecer muito por ter dividido esse espaço com vocês e vamos continuar essas campanhas nas nossas cidades, produzindo informação de qualidade sobre a Soberana aqui no Brasil, que, além de tudo, tem um nome maravilhoso, o nome é o nome mais bonito, né, gente? De todos. Então é isso, mandar um grande abraço. Com vocês eu ando melhor. Um abraço, então, e até uma próxima.